Nordeste Evangélica. ZYR 828, Rádio Nordeste Evangélica, 92,5 FM. Uma emissora da Fundação Eurico Bergstein. Jesus em primeiro lugar. Nordeste Evangélica. Muito bem, queridos, 2 horas da tarde, 36 minutos em Natal. Recebendo aqui a professor Queginaldo Barbosa. Opa, peraí, professor Queginaldo, professor do rádio, pastor Queginaldo. Experiência. Mas assim, tem gente que fica nervoso, né? Quando vem alguém da área. Eu fico mais tranquilo, né? Porque ele vai nos auxiliando, vai nos ajudando. Então, realmente, é uma alegria. Falar um pouquinho primeiro aqui, pastor Queginaldo, é o quadro Recordar é Preciso. Isso. Porque a gente precisa, às vezes, parar para ouvir, sabe, pastor Queginaldo? Para aprender. E assim, às vezes a gente vê aquela pessoa e não conhece a história, não sabe a estrada, e eu tenho certeza que a sua história é a história de muitos de companheiros seus. Hoje o senhor é um evangelista, uma longa estrada aí. Então, se você conhece aí um presbítero, conhece um evangelista, as histórias elas se confundem. Então, é uma forma que a gente tem de estar honrando, sabe, pastor Queginaldo, e estar sentando realmente para ouvir, para aprender. Pastor Queginaldo, primeira coisa, eu gostaria de ouvir do senhor aqui, como é que foi na sua infância? Se já nasceu no lar evangélico? Como é que foi essa? Muito bem. Irmão Alain, eu queria, antes de responder as perguntas, eu não poderia deixar de mandar um abraço e dizer que eu a amo, né? Minha família, que eu sempre tenho dito que eu só tenho ministério porque tenho família. E uma família muito especial que Deus me deu. A minha esposa, irmã Luciana, a minha primogênita Thalita, que você conhece, a minha filha Raquel, o meu príncipe Isaac, o meu querido genro Alisson e a minha princesinha de vovô Stephanie, né? Então vai um abraço para vocês, estão na audiência, estão na escuta. Eu quero dizer que eu amo a minha família e eu sempre tenho dito, pastor Alain, por onde eu tenho passado, como obreiro nas igrejas, o lema que eu começo na igreja é minha família, meu maior patrimônio, né? Então, Deus abençoe minha querida família. E a todos os irmãos da nossa congregação, do setor 38, onde nós estamos, a congregação Leão de Judá, pela graça de Deus. Amanhã será o culto da nossa despedida, e eu quero mandar um abraço especial aos copastores, Diego Garcia, Diácono Diego Garcia, auxiliar Antônio Marcos, e a todos os obreiros e a toda a igreja, a juventude, que Deus abençoe também, nosso irmão Gutenberg, e a toda a igreja do Senhor. Vai o meu abraço e a paz do Senhor. Meu querido Alain, respondendo a sua pergunta, eu sou filho, o último, né, de 4 filhos, do casal irmão Valdêncio Barbosa da Silva, irmã Laine Alves da Silva, que era muito conhecida aqui na Central, já dorme no Senhor todos dois. Quando criança, na década de 70, na Cidade da Esperança. Eu digo que a igreja da minha infância foi Cidade da Esperança até 81. Meu pastor Edmar Rosa Gomes, foi meu pastor quando eu tinha 4 anos de idade, em 73. Tinha pastor também, pastores, que hoje a gente não lembra mais os nomes, mas pastor Maciel é um que eu nunca também esqueci. Era um pastor de quase 2 metros de altura, muito conhecido, os obreiros dessa minha geração lembram dele, foi do meu pastor também, muito amoroso, pastor Edmar e outros pastores. Em 81 para 82, eu fui morar com a tia minha em Portilândia, irmã Nadege, que se congregava aqui na Central, e morar com ela minha avó, irmã Nezinha. E aí foi quando eu vim para o Tempo Central, na época do pastor João Batista, nosso inesquecível patriarca. E naquele ano, Alain, coisas que até hoje, quando eu estou dando uma palavra para as crianças e para algum adolescente, às vezes eu lembro de passagens do nosso tempo de infância. E quantas vezes eu me lembro aqui no Tempo Central do culto infantil, que era realizado em cima do púlpito. Do templo antigo, né, tinha o culto infantil na hora do culto. E como é bom, como a Bíblia diz, ensina ao menino o caminho que deve andar. E verdadeiramente fui criado aqui também pela minha tia Nadege, pelo meu saudoso tio Diácono Zé Pessoa, que era um diácono aqui muito conhecido na década de 80, e início de 80 e 90. E um certo dia, meu querido pastor Alain,
A minha avó, eu dormia com ela no quarto, e um dia ela orando por mim, eu tinha 11 anos de idade. Ela colocou a mão na minha cabeça e orando disse: Adolescente. você será um personagem na casa de Deus. Deus vai lhe fazer isso. Ela quis dizer o seguinte, que eu seria um obreiro, que eu seria um pastor. Mas a minha mãe, irmã Laene Alves, ela acalentava no coração dela uma promessa. Irmã Laene era muito fervorosa. Tive alegria, viu, pastor Reginaldo? Ficava- Congregar com ela aqui, ela sempre ali do lado da mesa de som, Isso. né? E feliz, contente, apesar da idade, mas estava aqui assíduo aos cultos de segunda-feira, de quarta-feira, de sexta-feira aqui conosco. Gostava de conversar com minha esposa aqui, irmã Nádia. É verdade. E tinha um detalhe, independente, eu quero abrir esse parênteses aqui bem rapidinho, enquanto o pastor Reginaldo se recompõe aqui. Verdade. Independente do culto. Não, ela não vinha simplesmente só quando era o culto de senhora. Ela não vinha simplesmente quando o culto era de doutrina, mas ela estava aqui diariamente. Se houvesse o culto, segunda, quarta, sexta, domingo, ela estava aqui, porque ela guardava no seu coração a recomendação bíblica que é tempo de buscar ao Senhor. Ela amava estar na casa de Está Deus. na casa do Senhor. E certas ocasiões, meu querido Alain, principalmente quando era nos meus natalícios, nos cultos de ações de graça, ela sempre dizia isso para a igreja. Quando o pastor Reginaldo era criança, eu disse para Deus que entregava a ele para ser pastor. E era exatamente, minha mãe, ela acalentava esse sonho de que um dia eu estaria integralmente fazendo a obra de Deus no campo. E pela graça de Deus, Alain, a minha história começou como servo de Deus, trabalhando em responsabilidade na igreja, em 1990. Em 1989, 28 de maio de 1989, eu estava sendo batizado em águas aqui no Campo Central. Quando foi no mês de julho, 7 de julho de 90, Jesus me batizou com o Espírito Santo, numa viagem missionária, com os jovens da época aqui, nós fomos para Lages do Cabugi, e Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Lembra aí, pastor Reginaldo, um desses jovens assim, que era do Pastor Jailton Santos, pastor Jailton Santos, pastor, hoje está em Fortaleza, no campo lá de Ceará, pastor Júnior França, essa geração. Temos também hoje dirigentes de congregação aqui, que foram componentes do Rosa de Saron, evangelista Charles, evangelista Sóstenes, que hoje é coordenador, o nosso pastor Eric César, lá em Nova Cidade também, dirigente de congregação. E quando foi no ano de 90, no mês de outubro, dia 28 de outubro, no ensaio do Rosa de Saron, o pastor João Batista, ele veio ao nosso ensaio, que era aqui no departamento infantil, aqui embaixo, e ele chegou e ia ter a mudança da regência. E eu quero aqui mandar até uma saudação especial para a irmã Edith Batista, que ela foi minha primeira regente no Conjunto Rosa de Saron, inclusive eu mostrei a foto, mas o pastor João Batista chegou naquela quinta e disse que iria nos empossar outro regente. E eu, bem ali, escondidinho no conjunto, e ele perguntou quem era que é Reginaldo, eu me apresentei, ele me chamou à frente e só fez dizer isso: você conhece a doutrina, conhece os costumes, é baseado no Espírito Santo, a partir de hoje você é o regente, assume o conjunto. Quando foi no domingo à noite, Alain, eu não tinha nem gravata para reger, para colocar, porque eu não tinha condições, era um jovem que não tinha condições financeiras. E eu me lembro que eu regi o conjunto naquela noite de domingo, a igreja central lotada, eu estou diante do Rosa de Saron, e agora um jovem com uma gravata que eu ganhei, me emprestaram a gravata para eu usar, né? E começou a nossa história. O primeiro louvor, que esse hino marcou muito a minha vida e marca até hoje, que foi exatamente, dá um ré maior aí, meu filho, por favor, só uma introduçãozinha. Ó tu que para minha obra reservei, lembrado que por tua alma eu sofri. Então pronto, então eu comecei a reger esse hino, Alain, e agora, quando eu dei por mim, eu era o regente Rosa Saron, ainda um jovem, eu creio que eu tinha 20 anos, isso há 31 anos atrás.
E começou a nossa jornada servindo ao Senhor, e eu sempre me dediquei, irmão Alan, fazendo trabalho de viagem missionária. Quando foi no ano seguinte, nós fizemos a primeira viagem com o Rosa de Saron para Pedro Velho, onde o pai do presbítero Ezequiel Lima, o nosso pastor Victorino, era o pastor. Em 93, pastor Miranda era o promotor, o diretor-geral do nosso DEPEN. E naquele ano, eu, pastor Jailton e outros amigos, que hoje também são obreiros, pastores, estavam sendo separados para auxiliar de trabalho aqui no Templo Central. Numa tarde muito especial, que a gente também nunca esquece. Quando foi em 96, chegou o tempo de eu sair do Rosa de Saron. Né? Se você tiver alguma pergunta, viu, Alan? Aí você vai me... Eu tô imaginando aqui, pastor, porque essa começou como um dos componentes, né? Foi empossado como regente, e chega esse momento da mudança, né? E muitas vezes a gente não está preparado, né, pastor Reginaldo? Eu sei que se, quem sabe, algum ouvinte agora ouvindo aqui a nossa ótima conversa aqui de tarde aqui, e está passando por exatamente por esse detalhe aí, né? Há uma chamada, e a gente se apega realmente à função, porque nós fazemos para o Senhor. É verdade. Nós percebemos, nós temos que entender o tempo de cada coisa na nossa querido, vida, né? Essa sua colocação é muito, muito importante, porque o Rosa de Saron, naquele ano, quando nós assumimos, o Rosa é em torno de 30 e poucos componentes. E quando foi no janeiro de 96, foi quando eu me despedi do conjunto, nós estávamos com quase 70 componentes, jovens, dedicados, sempre nos ensaios do conjunto, Alan, sempre tinha momento de oração, Deus se revelava, Deus fazia promessas. Mas eu tive um sonho, Deus me mostrou algo, e quando foi, eu contei para o pastor João Gomes, eu me lembro que na época ele disse, Reginaldo, meu filho, você tem certeza do que você está fazendo? Pastor João Urbano, que dormiu no Senhor há uns 2 meses atrás, sim, me convidou para ser líder de mocidade, aí começa a minha história como líder de mocidade em Natal, para ir para a Cidade Alta. E naquele ano, a mocidade Cidade Alta, Santo Cleito, era em média 15 jovens. A maioria deles eram da casa do estudante, que moravam sim, aqui e estudavam em Natal. Ali, né? E eu vi que realmente era Deus que estava me levando. Eu não olhei, irmão Alain, exatamente para a quantidade, porque sair da central, do Templo Central, um conjunto abençoado, que na época estávamos muito cheio, muito abençoado, e trabalhar com 15 jovens, se fosse olhar pela ótica humana, ninguém faria isso. Uhum. Mas eu sempre tive essa convicção de que eu queria estar sempre no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus foi esse. Eu me despedi do conjunto, não foi fácil para nós. A minha filha primogênita, na época, Thalita, tinha 3 anos, né? Ela nasceu em 93, foi exatamente. E eu me lembro, Alan, que eu morava aqui na Avenida 10, eu estava falando isso hoje lá em casa, na hora do almoço. Sim. Lembrando isso. Quem quer trabalhar para Jesus, principalmente quando é mais jovem, você não pode se acomodar. O que o pastor Eliabe falou, parece que ele estava comigo lá em casa, na hora do almoço, com a minha família. E eu dizendo que hoje, pela graça de Deus, Deus tem nos abençoado, mas quando eu era mais jovem, eu sempre me dediquei na obra do Senhor. E nós descíamos ali na Rio Branco, e eu descia com a minha filha nos braços. Ela, 3 anos de idade, até Cidade Alta, você sabe que é um percurso longo, no braço. Mas eu não me arrependo disso, tudo isso foi me dando exatamente experiências. Quando foi em 97, e eu disse naquele ano, Deus me deu uma palavra, eu disse para os jovens naquela época, eu seria o último líder de mocidade que viria de fora de lá. E para a glória de Deus, irmão Alan, naqueles anos seguintes, 97 em diante, não se precisou mais importar líder de mocidade para a Cidade Alta. Deus sempre levantando os líderes de mocidade lá. Inclusive, um deles hoje é o presbítero Martins, que dirige uma congregação, se eu não estou enganado, em Rego Moleiro. Estava ontem aqui no Templo Central. Presbítero Gilson e outros, mas, enfim. 97, vim para... Aproveitar e mandar uma fala em líder de jovens Cidade Alta. Nosso irmão Iranilson, líder de jovens ali em Cidade Alta, né? Pastor Ítalo, dirigente da congregação. Nosso amigo. Saudação toda especial para eles aqui. 97, pastor Francisco Varela de Souza nos convidou para vir para Presidente Bandeira. Aí chegou no paizão, né? Em 96, antes que eu esqueça, até eu não posso deixar de registrar, pastor Alain, o nosso inesquecível pastor Miguel Campos era o coordenador do setor 15.
e ele me convidou para coordenar os jovens do setor 15, em 96. Uhum. E em 97 vim para Presidente Bandeira, juntamente com o pastor Varela e o pastor Jailton. O pastor Jailton era o líder de mocidade do setor e coordenador, e eu era o vice-líder de mocidade local e com ele o vice-líder do setor. Em 98, pastor Varela foi para a Cidade da Esperança. Em 99 e 2000, o pastor Paulo Ney chega. Eu tive também o privilégio de trabalhar com o pastor Paulo Ney. Aí coordenei o setor 1 em 99 e 2000 e líder de mocidade. 2001, aí chega a primeira experiência, o convite para ser co-pastor. Aí foi quando eu saí e vim para o setor, na época era 7, Bela Vista 1, que hoje é o 2, que é a congregação Bela Vista 2, era Bela Vista 1. Sim. E o presbítero Luiz Oswaldo me convidou para ser seu co-pastor. Em 2002, foi só um ano também com ele, pastor Varela me convidou de novo para ser seu co-pastor em Nazaré 2. Fomos para Nazaré 2. Aí um ano também, alguém na época até ficou sem entender, dizendo assim, como é que pode, você vai voltar para o setor 7, para trabalhar como diácono, e deixar de ser co-pastor do pastor Varela, mas eu conversei antes com o pastor Varela e disse, meu pastor, eu estou voltando, porque é Deus que está me levando de volta. E ele ficou muito feliz pela minha a forma que eu fiz, né? Não foi nenhum problema, nada. E realmente alguém ficou até sem entender, porque eu era vice-coordenador com o pastor Varela. Uhum. Coisa de Deus mesmo, na época, né? Enfim, mas voltei. Aí foi quando eu tive a minha última experiência de trabalhar com jovem. Pastor Josenil Barbosa Araújo, que era o coordenador do setor 7. Pastor Manassés era o pastor de Bela Vista. Eu vim para Bela Vista de volta já no Templo Grande e assumi a coordenação de eventos da igreja e assumi a coordenação de jovens do setor 7. E quando foi em 2004, 2005, continuei no setor, mas em 2007, 2005, pastor Lorenzetti chega em Bela Vista 1 e eu fui convidado para ser seu co-pastor. Eu quero mandar o meu abraço para todos esses pastores que eu tenho no meu coração, tenho uma gratidão eterna. Esses nomes aqui são Esses nomes que eu estou citando, todos eles sabem, sempre eu estou ligando para parabenizar no dia do aniversário deles, convido eles para estar comigo. São homens muito importantes no meu ministério, que eu nunca vou esquecer, e são homens que Deus colocou na minha vida. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Em meio a tudo, toda essa trajetória, né? Ano 81, é o ano que eu nasci. Esse número, essa data eu guardei, pastor Reginaldo. Em 96, né? Cidade Alta, enfim. E em meio a tudo isso, Deus, o Senhor com seus olhos na obra de Deus, e o Senhor, nosso Deus, olhando para a sua vida também, material, chegada dos filhos, chegada de Luciana, namorando, namoro, noivado, casamento, isso. Deus providenciando tudo, trabalho, né? Luciana. Nunca faltou nada, Alain. Glória a Deus. Irmã, a minha esposa, a irmã Luciana, eu conheci ela aqui no Conjunto Vitória. Você falou que eu regi o Vitória, e realmente eu não fui regendo o Vitória. Mas como eu era noivo de Luciana, o nosso querido Diácono Nelson Gonzaga, que era o regente, quando viajava com Vitória, ele colocava eu também para reger o Vitória. É verdade. Então, Alain, quando foi em 2007, pastor Lorenzetti assumiu Nazaré 2 e me convidou de novo para trabalhar com ele. Sim. Porque em 2006, pastor Lorenzetti ficou naquele ano sem congregação e eu continuei em Bela Vista 1. Sendo que quando em 2007 ele assume de novo, ele me convida. Tudo propósito de Deus. 2007, 2008. Em 2008, ele me indicou, e também o coordenador, pastor Arnon, fui indicado ao presbitério, pela graça de Deus. Quando foi em 2009, Deus abriu a porta para eu assumir a primeira congregação. Tudo no tempo, né? Tudo no tempo. Auxiliar de trabalho, diaconato, presbitério. 2009, 2010, pela graça de Deus, trabalhei como dirigente de Gramoré 2. 2011, 2012, Mário Lira 1. Isso aí é do meu tempo. É verdade. 2012, 2013, aliás, 2012, 2013, Mário Lira 1. 2013, 2014, Quintas. E 2015 até início de 2018, janeiro de 2018, Catarina 2. E agora estou em Leão de Judá. E pela graça de Deus, em 2015, fui indicado ao Santo Ministério Evangelístico. E isso é o que Deus tem feito, irmão Alain. E eu tenho sempre dito, e eu vou ler o versículo, exatamente, não vai dar tempo de nós discorrer o texto, mas eu vou ler o versículo 8 do capítulo 1 do profeta Daniel, quando diz assim: e Daniel assentou-se no seu coração
não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. É exatamente o tema, né, que, na verdade, se tivéssemos tempo, iríamos trazer aqui uma palavra sobre o jovem avivado, né? Sim. Jovem avivado, né, assim? Isso, avivados para influenciar. Avivados para influenciar. Então, meu querido presbítero Alain, nós também um dia fomos jovens, como os jovens de hoje também são. Essa é a fase, não é muito fácil, mas só tem um segredo para que você vença a adversidade desta vida e as tentações desse mundo, é fazer como Daniel. O verdadeiro avivamento é isto, é colocar no seu coração, é tomar uma decisão de não se influenciar com as coisas desse mundo. Aleluia. Não se deixar levar pelas tecnologias, pela modernização, é tanta coisa. Hoje em dia realmente não está fácil, mas tem um segredo. Eu lhe garanto, se você orar e se você ler Bíblia, né, se você se consagrar, você vai resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Pastor Reginaldo, 2h57, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre uma janela nessa trajetória que se chama RNE, Rádio Nordeste Evangélica. Pronto. A Rádio Nordeste Evangélica, na minha vida também, meu querido Alain, eu tive o privilégio também de ser apresentador do então programa Espaço Madem, que tínhamos também, né, na gestão. Quero mandar o meu abraço ao pastor Reginaldo Aleixo de Luna, que foi nosso presidente da UMADEM, e naquele ano de 1995 para 96, 95 foi quando a rádio foi adquirida, e tinha um apresentador que era Eduardo Santana, Marcílio Dantas, e eu sempre participava com eles. Mas Ezequiel Lima também, que foi um dos primeiros apresentadores do Espaço Madem. E quando foi em 2001, eu assumi o programa como apresentador do programa Espaço Madem, e depois veio o programa que Deus nos deu, Louvores Inesquecíveis, no ano de 2003. E tudo isso, meu querido Alain, Deus também abriu outra porta, pela graça de Deus, apresentando programas na nossa rádio, eu consegui ter o meu registro de radialista, né? Tudo isso Deus fazendo por nós, porque é Ele quem faz isto, né? E, na verdade, Alain, quando eu escuto vocês aqui e ouço a voz de vocês, eu fico feliz, porque é outra geração. Daqui um dia, Alain, Deus também já tira vocês e já coloca outros. E a obra de Deus é sempre assim, Deus sempre vai levando uns para algum lugar que Ele está enviando e trazendo outros para assumir o lugar que fica. Então, a Rádio Nordeste e os programas também faz parte da minha história e também da minha vida. E para concluir, né, com relação agora o ID, né, que estou indo cumprir agora. Deixar esse convite aqui, né, pastor? Isso. Reginaldo. Em 2017 havia um chamado, né, na minha vida, mas havia o tempo a se esperar. E o tempo foi se aproximando. Em 2017, eu vim com a minha família, me apresentei ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, que eu quero mandar um abraço muito especial para o nosso querido pastor Martim e toda a sua família, meu amigo Diácono Leb Link, toda a sua família também. E o pastor Martim, nós conversamos e ele disse, vamos orar e vamos aguardar. E quando foi exatamente, ontem fez 15 dias, o nosso pastor nos convocou e nos informou que realmente estaria nos enviando, a nossa igreja estaria nos enviando para o campo de Ceará-Mirim, e que eu me apresentasse ao pastor Abidênego, que também foi nosso presidente de mocidade, no início de 2000, foi presidente da UMADEM, e pastor Abidênego, supervisor daquele campo. Nós fomos lá, conhecemos o local, e é exatamente Ponta do Mato, distrito de Ceará-Mirim. Dia 26, estaremos, se Deus quiser, ali recebendo esse trabalho, e trabalhando e cumprindo o ID de Cristo, e a chamada que realmente havia uma promessa e agora está se cumprindo para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, 3 horas pontualmente em Natal. Pastor Reginaldo, nosso muito obrigado. Trago esse agradecimento aqui em nome do nosso irmão Fred, né? Trazer aqui esse relato de vida para os nossos ouvintes, né? Você adolescente, você jovem, você que está em uma dessas fases aí, quem sabe foi separado agora, auxiliado de trabalho. Há uma longa jornada, mas o segredo é, como o pastor Reginaldo disse, é estar próximo de Deus. Não é dizer não às coisas desse mundo e estar na presença de Deus. E Deus vai te levar à questão profissional, do trabalho, à família. Primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas Jesus disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas ele acrescenta, né? Glória a Deus. Questão profissional, questão, tudo que você está colocando, Deus vai fazer você conseguir. Agora, se doe, se dedique na obra de Deus. Eu quero mandar um abraço para o nosso diácono Márcio Freire, que é o líder de mocidade do setor 24, está na escuta. Quero agradecer aqui a companhia do nosso querido Santo Cleito, e mais uma vez, meu abraço ao nosso querido diácono Fred e toda a equipe do DEJAD, e vocês podem ter certeza, eu estarei sempre orando pela vida de vocês, para que Deus continue vos abençoando. Muito bem, queridos, e quem manda uma saudação toda especial aqui é o querido Ricardo Torres, o batera, viu? Ricardo é meu amigo, um abraço, Ricardo. Ricardo. Muito do senhor e mandou um abraço aqui. Obrigado, Ricardo. Querido Ricardo Torres, o nosso muito obrigado. Queridos ouvintes da Rádio Nordeste Evangélica, uma semana produtiva na obra de Deus. A paz do Senhor. O tempo passa rápido, né? Muito bem, meus irmãos, ao vivo ainda pelo Facebook do DEJAD. Vamos dar tempo de a gente orar aqui, viu, pastor? Eu gostaria que o senhor, nesse chance, orasse aqui, encerrando a nossa live, né? Apresentando aqui os nossos queridos ouvintes que estão conosco na audiência da nossa live. Vamos orar, fazer isso em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais esta rica oportunidade de poder, Senhor, estar aqui ao vivo, juntamente com o nosso presbítero Alain, no programa DEJAD, Senhor, Conexão Jovem. Senhor amado, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada irmão, a cada irmã, cada amigo que participaram também através da live no Facebook, Senhor, que a tua boa mão os alcance. Pai Santo e Justo, abençoa o diácono Fred e toda a diretoria do nosso DEJAD e a toda a mocidade, que o Senhor tem grandes projetos para a vida de cada um. Pai Santo e Justo, é no nome de Jesus que nós te pedimos também pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva e toda a igreja do Senhor no Rio Grande do Norte e todos os pastores. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Pastor Reginaldo, se despedindo aí dos nossos irmãos. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso querido presbítero Alain, à diretoria do DEJAD, na pessoa do nosso querido diácono Fred, e dizer que é sempre bom, né, poder ter a oportunidade de contar para essa geração, né, conhecer um pouco realmente do que Deus fez na vida. Hoje eu estou com 51 anos e eu sempre tenho dito para os jovens na igreja, esse aqui, nosso querido Sandy Cleiton, ele já está ouvindo isso quando eu digo: jovem, se você quiser ter uma vida de vitória, se dedique ao Senhor, trabalhe para Jesus, não deixe de estudar, estude mesmo, procure ser um bom profissional, procure alcançar aquilo que você deseja no âmbito material, profissional. Agora, coloque em primeiro lugar fazer a vontade de Cristo, que ele vai abençoar você no seu futuro, ele vai cuidar de todas as coisas. E eu sou prova disso, Alain, porque eu sou um jovem de uma geração, os meus pais não tinham muitas condições, mas pela graça de Deus, estou aqui e dizendo para você, jovem, para você, adolescente, ame a Jesus, trabalhe para ele, obedeça a seus pais, obedeça a seus pastores, os seus líderes de jovens, aonde você se congrega, e o Senhor vos abençoará. Que Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado. A paz do Senhor a todos.